Meu cordial boa tarde a todos, logo boa noite. Digo que é uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento, vendo vocês, tá, de forma presencial e também de forma virtual. Cumprimento a todos e a todas por fazerem esse momento possível. E inicio, então, com os agradecimentos. Inicio, então, com os agradecimentos. O fato de nós iniciarmos esses debates, ou este seminário, ou esse diálogo com a sociedade civil, no âmbito de uma faculdade que, nova, entendeu que deveria dar um passo na integração com a sociedade, abrangendo gestão, que é um curso que aqui existe, né, a nível de técnicos em gestão, e olha, é o que nós mais precisamos de gestores nesse país. Tá? Gestores responsáveis, gestores transparentes. E hoje ouviremos, inclusive, já posso dar um spoiler, que chama, né? Já posso dizer que nós vamos ter aqui um gestor da maior qualidade, que é o nosso Júlio Edson, secretário de Fazenda do estado que mais cresce do país, que é o estado de Tocantins. E depois nós vamos ouvir mais do que um acadêmico, mais do que um procurador, mais do que um diretor, que é o doutor Sebastião Faustino. E digo que a minha alegria é que já logo na abertura desse evento, nós tivemos oportunidade, de forma muito clara, do posicionamento institucional do reitor dessa faculdade, dizendo que iniciativas como essa devem ser apoiadas. E do próprio Ministério Público, na figura do promotor de justiça, que é o curador de fundações, entendendo como indispensável que a sociedade esteja ao lado do Estado e promovendo a defesa e a garantia dos direitos fundamentais. É por isso que existem as entidades, muitas aqui representadas e muitas aqui nos assistindo. Tenho dito que, e repito, que há necessidade muito clara de que nós tenhamos ações, tenhamos projetos, tenhamos caminhos que busquem integrar a sociedade com o Estado. E esses caminhos são muito claros. Não existe política pública que seja exercida só ou tão somente pelo gestor público. As políticas públicas devem e só podem ser executadas em sintonia fina com a própria sociedade. Nós tivemos exemplos claríssimos a respeito desse tema, que eu tenho certeza que aqui faremos referência, de períodos difíceis, como o da pandemia, de períodos em que se revelou a todos o princípio da solidariedade fiscal e solidariedade social. Nós tivemos aqui períodos em que se discutiu, se rediscutiu a ação, o comportamento na área de saúde, na área de assistência social, né? Na área de desenvolvimento social. Agora, qual é o momento que nós estamos? O momento que nós estamos é de uma retomada e de compreensão do papel do terceiro setor, compreensão daqueles que integram o terceiro setor e compreensão do próprio Estado. Por quê? Porque nós estamos em uma clara retomada de diversas questões, e nada melhor do que na faculdade, no âmbito acadêmico, nós trabalharmos esse tema. Nós precisamos ter gestores, e nesse caso, inclusive, pedagogos, porque aqui existe um curso de pedagogia de nível superior. Nós temos que entender que nós precisamos formar pessoas em sintonia com a realidade. E a nossa realidade é que todos temos um papel a cumprir. E o terceiro setor, que terceiro setor? Esse conjunto de organizações, de organismos, de pessoas que têm aí um objetivo claro no sentido de desenvolver uma política social que possa contribuir para os destinos e para a garantia de direitos
que as nossas normas, a partir da própria Constituição, coloca como necessários e fundamentais, mas que necessitam ser complementados ou necessitam ser plenamente executados. E nós tivemos e temos hoje uma necessidade muito clara de que, nos grandes campos, educação, assistência e saúde, há um déficit, há uma distância muito grande nas prestações que são apresentadas por um gestor municipal, por um gestor estadual, por um gestor federal, no resultado em que se espera, o que um cidadão espera receber, em todos esses campos. Por isso que, se falarmos da área da saúde, ou saúde no âmbito primário, secundário, terciário, nós vamos ver que há uma necessária complementação, se não suplementação, por parte das entidades sociais, nesse campo de saúde. Não há outro caminho a ser feito. No campo da educação, não é verdade? No campo da educação, nos níveis iniciais, onde praticamente, e aqui eu estou vendo e sei da participação de forma remota, de que muitos atuam nessa área, onde creches, educação infantil ou a educação complementar é prestada. E todos sabemos dos desafios. Por que desafios? Porque há necessidade do Estado compreender, por meio dos seus gestores, que o papel que é reservado a essas entidades é em complementação ao Estado. Por isso, deve haver compreensão de que há um regime próprio tributário, há um regime próprio fiscal, há um regime próprio de contribuições, onde o nosso palestrante, hoje nosso palestrante principal, o professor Sebastião Faustino, com todo o conhecimento que ele tem, vai nos esclarecer, inclusive, esse campo de diversas obrigações. E aí eu vou fazer uma parada. É incrível as obrigações que são impostas às entidades sociais, às entidades de interesse social. Essa que é a verdade. Porque é um trabalho que na sua essência, voluntário, há clara necessidade de profissionais, mas na sua essência é voluntário. É uma atividade que tem uma rede de controle enorme, é controlada e acompanhada pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas, pela advocacia, pela Secretaria de Receita. Isso faz com que o trabalho tenha que ser cada vez mais acompanhado, ou mais executado, melhor dizendo, com excelência. Mas aí nós fazemos um giro e voltamos ao mesmo ponto. Como é que esse trabalho vai ser acompanhado? Como é que esse trabalho vai ser exercido com excelência? Só tem uma resposta. Há necessidade do conhecimento, há necessidade da capacitação. Por isso que o nosso promotor Evandro, secundado pelas palavras do doutor Alexandre Lisboa, colocou: é essencial que haja capacitação, que esse ponto seja colocado no âmbito das faculdades, das universidades, dos cursos de contabilidade, de direito, de administração e pedagogia. Isso está claro. Isso está claro. Eu não preciso falar que representa 4% do PIB, eu não preciso falar que são mais de 800 mil entidades, eu não preciso falar que de 30% a 70% do campo da saúde é exercido pelas entidades. Mas eu preciso dizer que há uma necessidade de compreender a verdadeira extensão desse universo de entidades. E um universo que vai ser percebido e vai ser valorizado cada vez mais. Porque o poder público, isso de forma muito clara, a níveis orçamentários e financeiros,
em razão dos regimes fiscais, de regimes de responsabilidade, e vou deixar esse ponto para o nosso secretário, ele cada vez mais tem limitações para o crescimento da administração direta e indireta. Cada vez mais nós vamos ter menos recursos para colocar servidores, funcionários, prédios. Nós vamos ter que trabalhar com eficiência. Com eficiência. Eficiência essa que se projeta até no nosso evento, que é híbrido. Tá? Pessoas aqui, pessoas lá de vários locais do Brasil. Isso é eficiência, isso é resultado. Eu diria que, participando com essa primeira palavra, na abertura, e também fazendo uma saudação aos palestrantes que vão se seguir, eu diria que nós precisamos colocar em voga esses diálogos com a sociedade. É essencial ouvir. Ouvir a sociedade, ouvir os gestores e procurar soluções. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de resultados, E resultados com transparência, resultados com responsabilidade, resultados que possam fazer com que haja um conhecimento do papel dessas entidades. E quando nós falamos em entidades, são todas associativas, todas as fundacionais, todas as organizações religiosas. Todas elas cumprem um papel na promoção e execução de direitos fundamentais e de direitos sociais. Todas têm uma parcela de responsabilidade e uma parcela de um papel a cumprir. Essas entidades todas, não obstante terem uma governança, terem uma estrutura, terem a sua responsabilidade, elas necessariamente têm que entender que o papel delas não substitui seu outro lado. O papel delas não substitui o papel do próprio Estado. Eu sou um defensor da sociedade. Mas a sociedade, por si só, não substitui o Estado. E esse relevo deve ser também a tônica da nossa percepção. Uma percepção em que nós temos que entender que as organizações, elas se dedicam à promoção e execução de direitos fundamentais, mas são balizadas pela ação do Estado. O Estado ele é obrigado a fazer a parte dele. Ele não pode, usando um termo impróprio, terceirizar, usando outro termo impróprio, repassar, usando outro termo impróprio, delegar tudo para a sociedade civil. Ele tem que se manter a essência das políticas e aquilo que não for essencial, permanente ou a essência da atividade pública, estatal, pode e deve ser passada para o terceiro setor. Como sabem, eu atuo não só como acadêmico, mas principalmente na gestão do Ministério Público. E é fundamental essa visão para que nós façamos que o Estado cumpra a sua parte e a sociedade também cumpra a parte dela. Por isso que, dentro dessa palavra, eu queria dizer que estou muito feliz pela essa iniciativa da Faculdade Anaspes e por esse apoio que o NUPRESA, que o núcleo específico tem dado a esse trabalho, e o próprio NEPATS, que nos assiste aqui, diversos colegas, em razão de que é importante o quê? Divulgarmos, trabalharmos e procurarmos trazer para o gestor a confiança ou a certeza que o papel dele está sendo bem feito, está sendo bem cumprido, e que nós temos aí um espaço cada vez maior
e fazer com que as políticas públicas efetivamente cheguem ao destinatário. Que é o último ponto que eu faço o comentário. Se tem um setor da sociedade que tem capilaridade, que conhece aqueles que necessitam, é o setor social, é o terceiro setor. Ele sabe exatamente quem precisa, aonde está e o que deve ser feito por ele. Não é verdade? O público muitas vezes fica lá 4 anos, 8, 6, mas lá os nossos estão lá há quantos anos? Não é? E aqui eu estou vendo a Dona Deise, né? Aqui eu estou vendo que ela está, na verdade eu não estou vendo tantos outros que eu podia aqui citar, né? Que trabalham nessa área uma vida, né? Que doam seu tempo e seu talento, seus esforços para tornar real esse trabalho que é magnífico, que é maravilhoso e que o Ministério Público, que fica uma saudação ao Ministério Público, tem pessoas abnegadas também do Ministério Público, né? Que fazem isso acontecer e com a visão não uma visão de fiscal, não uma visão de controle, mas uma visão daquele que se importa e que procura fazer o melhor por quem necessita. É isso. Muito obrigado a todos.